Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Reino dos Anjos. E essa é a série Quebrando Correntes. Eu sou o Rafael, trabalho como terapeuta Theta Healing e tarólogo, né? Como vocês veem aqui nos vídeos desse canal. E hoje eu vim falar sobre essa série que eu tenho montado aqui, né? Já tenho alguns vídeos aí postados no canal. E vim falar dessa série Quebrando Correntes, que é sobre o fim do preconceito, o fim do racismo, né? O fim do preconceito contra as mulheres. Então, é nessa linha que eu estou trabalhando essa série. E hoje eu vim falar sobre um tema específico para o grupo do LGBTQI+, sobre essa questão espiritual dessa situação, do que por que existe o preconceito, de como acabar com ele, e como podemos modificar essa percepção nossa em relação a essa questão. Eu sei que pode parecer, a princípio, uma questão muito fora do comum, né, do que o grupo LGBT escuta, mas eu peço que vocês tenham paciência e anotem, né, o que eu vou falar aqui, essa sequência de passos, né, de pontos que eu vou citar aqui, para vocês entenderem por que existe isso nessa visão que eu hoje encontrei e hoje eu passo aqui para vocês através de um estudo terapêutico, de um estudo psicológico e até espiritual, para explicar por que ainda temos o preconceito e como podemos acabar com ele através de um grupo, através de uma mudança no nosso pensamento. Tá? Então fiquem atentos, né, dentro desses passos, anotem se você tiver um papel e caneta aí, para você entender esse processo. Tá? Precisa ter paciência para entender esses processos que eu vou explicando. Então, o primeiro ponto que eu preciso explicar, que é na parte espiritual, perdão, é que existe a primeira lei hermética, é uma lei espiritual, que tudo é mental, quer dizer, tudo é criado pela nossa mente. Né? A nossa mente, ela cria as coisas através das nossas ideias, através das nossas crenças, através das nossas emoções, e isso gera uma interação com esse mundo que temos aqui. Tá? Isso é uma questão muito metafísica, abstrata, mas para a gente entender esse ponto de onde eu quero chegar, precisa entender isso, né? Que tudo vem da nossa mente, da nossa consciência. Então, as coisas que acontecem, as interações no mundo, elas são baseadas nessas leis, tá? Existem outras leis, mas essa é da onde vem o princípio para que vocês entendam, ok? O segundo ponto é como se originou essa questão do preconceito, tá? O que eu posso explicar para vocês entenderem bem isso e ficar assim, como que eu posso colocar para vocês? Ficar bem pontuado e até vocês começarem, né, a encaixar esse quebra-cabeça. No universo, né, existem infinitas possibilidades. A espiritualidade, Deus, ele cria infinitas formas de vida, infinitas formas de consciência, e ele não tem esse preconceito com nenhuma das criações dele. Ele cria inúmeras situações, inúmeras pessoas, inúmeras mentes, consciências, e ele não tem preconceito com isso. Ele cria porque são infinitas possibilidades, né? Assim como os animais, que existem infinitos animais, porque assim, ó, num planeta que tem bastante grama, mato, árvores, ele poderia criar só herbívoros, né? Mas não, ele cria carnívoros, ele cria vermes, ele cria tudo uma interação para ter uma harmonia, que é a maneira que ele foi encaixando tudo isso, tá? É uma forma muito simples de dizer, mas é para ficar assim, existem inúmeros seres de diferentes formas. E o ser humano não é diferente. Por mais que nós temos um arquétipo do ser humano que é, né, um ser com membros, pensamento, neocórtex e outras coisas assim, ele também cria. Porém, existem também pessoas que não aceitam, tá, o que o Criador cria. Pessoas que se negam a aceitar que o Criador pode criar seres diferentes daquelas que a pessoa é. Tipo, eu acredito que Deus não possa, um exemplo, não possa criar um ser que tenha um corpo masculino, mas seja de pele diferente, e que tenha lábios diferentes, cabelo diferente, né, e outras características, porque eu sou branco e tarará. Só um exemplo, porque eu não sou branco, mas só esse exemplo. Então, é como se essas pessoas, né, elas são seres mais negativos nesse sentido, elas não aceitam que o Criador possa ter essa criatividade, né, essa multiplicidade de criar coisas,
seres e coisas diferentes. Então elas se negam a isso e aí elas tentam reprimir esses seres ou destruir esses seres que o Criador cria diferente, tá? E isso é o que acontece em qualquer âmbito, tanto com os pretos, quanto com as mulheres, quanto com pessoas que têm comportamentos diferentes, tá? Dentro, principalmente falando de preconceito em si, mas aqui eu vou especificar LGBT, tá? Então, o que acontece? Se vem nascendo, né, pessoas que têm situações diferentes, que é que eu vou entrar num outro ponto, que é assim, nós somos seres que temos um yin e yang, que é o masculino e o feminino dentro do nosso corpo. Todos os seres humanos têm, todos os animais têm, todas as plantas têm. Tá? Isso também é uma das leis herméticas, tá? Espirituais, que tudo tem dualidade, né? O masculino e o feminino. E nós temos esses dois pontos em nós. Tá? Existem vários níveis dentro disso, desse entendimento. É preciso ir começar a elevar esse pensamento, anotar isso, pensar sobre isso. Então, às vezes eu tenho um comportamento masculino, às vezes eu tenho um comportamento feminino. Isso como é energia, não dá para colocar feminino o arquétipo mulher, né? E só o homem. São energias. Então, às vezes eu estou muito introspectivo, eu estou num relacionamento, eu estou numa fase muito feminina, que aparenta energias femininas, características femininas, né? E tem momentos que eu estou em características masculinas, atitude, conquista, ação, entende? Então aí todas as pessoas têm essas duas coisas, todo mundo para um momento e tenta entrar numa questão interior, numa questão mais delicada, numa questão mais de relacionamento e outros momentos mais atitudes, só que aí existem nessas possibilidades, seres que estão totalmente no masculino e seres totalmente no feminino. Essas pessoas podem estar em corpos masculinos e serem masculinos, como podem estar em corpo feminino e energias masculinas, assim como podem ter mulheres que estão na polaridade feminina, são mulheres, né, corpo de mulher, corpo feminino na polaridade feminina, assim como pode ter mulheres, né, no corpo feminino, mas na polaridade masculina. Ok? Então aí entra aí essa nuance. O que acontece é como se isso fosse um espectro, assim, né? Tipo, masculino, ponteiro, feminino, ponteiro aqui. E aí existem essas nuances todas, tá? Entre um e outro, que pode acontecer. Então o que acontece é que nós também temos esses outros, e quando você vai mudando muito esses espectros, sai muito da ponteira de lá e da ponteira de cá, esses espectros aqui, eles são muito diferentes para uma sociedade muito polarizada, no masculino ou no masculino ou no feminino, entende? Então elas estranham, porque quando você vai chegando muito no centro, você fica entre essas duas polaridades, entende? Você fica entre essas duas, então você se torna uma mistura dessas duas coisas, tá? Esse é só para dar uma explicação melhor desse porquê, tá? Muitos homens, até homens gays, são masculinos, corpos masculinos, e se sentem femininos, né? A polaridade feminina. E muitos homens gays também estão na polaridade masculina, eles são bem masculinos. E existem aqueles que estão bem no centro, existem gays que estão num corpo feminino e aí trocam de corpo feminino porque aí preferem entrar dentro disso. Então, essa possibilidade, né, dessa criatividade, da pessoa se expressar da maneira que ela se sente à vontade, entra muito dentro desses espectros. Isso é natural, isso é uma coisa da vida, né? Existem estudos com a natureza de que peixes que trocam de sexo, né, animais que têm relações homoafetivas, né, relacionamentos de inúmeros tipos, né, casais gays como cisnes negros, né, então, assim, são inúmeras as experiências já que a gente vai descobrindo que na natureza existe, e é óbvio que nós, seres humanos, como um corpo físico, biológico, teríamos também, ok? Até aí é o que eu quero explicar para vocês. Só que acontece, essas pessoas que têm preconceito contra o que é criado por Deus, né? Essas diferenças, e aí elas começam o quê? A negar essas pessoas e a lutar contra elas, e elas tentam destruir essas pessoas, tá? Precisa entender isso, que essas pessoas, elas negam as coisas que Deus cria, ok? E aí até aí tudo bem, elas quererem não aceitarem, estiverem lá no
canto delas, tudo bem, porque isso não afeta você. Ela só está ali vibrando que ela não quer ninguém diferente do que ela conhece. Mas o que acontece é que essas pessoas negativas são influenciadas também por energias negativas que tentam nos destruir, ou não só destruir os gays, mas sim como as mulheres, os negros, os índios, né? Tudo que é diferente, até os animais. Então, esse tipo de ser, ele tenta destruir tudo, ok? Para você entender, porque não é só com os gays. É uma coisa assim que é um tipo de pensamento muito totalitário, no sentido de que só pode existir, Deus só pode criar branco, loiro, de olho azul, né? Então aí ele não consegue enxergar a multiplicidade do todo, a criatividade do Criador através disso, tá? E aí o terceiro ponto vem que é assim, essas pessoas negativas, elas descobrindo que tudo, elas têm um conhecimento, tá? Então elas descobrem que tudo é mental, tudo está na nossa consciência, então elas introduzem, tá? Na mente das pessoas que Deus não aceita determinadas criaturas, né? Determinadas expressões de Deus, né? Mas eles não colocam assim, eles falam assim, ó, isso aqui é ruim, isso aqui é ruim, isso aqui é ruim, né? Eles vão fazendo uma lavagem cerebral nas pessoas para que as pessoas incorporem essas crenças. Por que isso? Como a nossa mente é criativa, tudo que nós pensamos e que vive no nosso inconsciente, isso é um estudo da psicologia, tá? Tudo que vive no nosso inconsciente, isso é expressado para fora. Tipo assim, o universo, ele diz sim para tudo que a gente vibra, para tudo que a gente pensa. Então, se eu começo a emanar para o universo que eu sou uma pessoa ruim porque Deus não me aceita, o universo vai dizer sim para isso. É muito sério isso. O universo vai dizer sim para isso. E aí ele vai tentar me confirmar a minha própria crença através da interação com as outras pessoas. É um inconsciente coletivo, entende? Então, eu vou emanar preconceito, né? Tipo assim, as pessoas não gostam de mim. E aí vai vir isso, as pessoas vão sentir isso e elas precisam validar a minha crença, tá? Elas precisam validar a minha crença. Então, elas vão mandar para mim de volta essa energia e elas vão vir falar comigo, vão falar, você não é aceito, Deus não aceita você. Mas aquilo é uma lavagem cerebral para que isso vem passando de geração em geração, tá? Mais ou menos 6.000 anos isso de lavagem cerebral de inúmeras formas. Por isso que eu estou fazendo essa série para explicar cada uma das questões, ok? E aí você vai passando de geração em geração e aí as pessoas vão tentando se expressar e aí vem essas crenças negativas à tona e aí a gente começa a criar um consciente, tipo, vira uma coisa do inconsciente coletivo. Ninguém aceita os gays, ninguém aceita as mulheres, ninguém aceita os pretos, ninguém aceita os índios, entende? Então vira um consciente coletivo e a gente cria uma atmosfera mental, nesse sentido, de acreditar que ninguém nos aceita, tá? Isso é uma questão, isso para entender metafísica até um pouco além, é uma coisa que existe e que a gente não percebe, que são essas questões negativas, de seres negativos, pessoas negativas, que tentam destruir as criações do todo, que elas não aceitam as diferenças e elas tentam fazer isso através de um conhecimento que é sabendo que nosso coração, nossa mente, nossa consciência vibra uma energia para o universo e aquilo o universo vai nos dar, tá? Se você não entender isso, eu vou tentar explicando até o final. O que acontece? Essas crenças, elas vêm passando de geração em geração da nossa ancestralidade e aí nós vamos recebendo essas informações, tá? A gente vai recebendo e cada vez mais os nossos pais confirmam isso. Você não é aceito se você for assim, você não é aceito se você é assado. Até que a gente quebre esses pontos, eu sinto que nós vamos receber essas energias, tá? Por mais que eu tente lutar contra o externo, se eu não limpar o interno, isso não vai acontecer. Que é aí que eu quero entrar no quarto ponto. É descobrir quais são essas crenças, tá? Você vai descobrir quais são essas crenças. E aí você vai descrever isso numa página, vai escrever tudo que você pensa sobre o preconceito, assim, que as pessoas pensam sobre os gays, pensam sobre os negros, sobre os racistas, sobre as lésbicas, sobre os trans. Você escreve tudo isso, tipo, ninguém aceita as trans, ninguém aceita os gays, ninguém aceita as lésbicas, ninguém aceita isso. Você descreve, né? Tipo, gay vai pro inferno, gay... Você descreve tudo isso. E ali você vai perceber que tudo isso são pensamentos que vieram da nossa ancestralidade,
tá? São pensamentos que foram criados por esses seres negativos para que a gente não se sentisse aceito, que a gente não se sentisse abraçado, amado pelo universo, ok? É para você entender essa questão. Tudo que a gente viveu quando criança também tem tudo isso lá, mas a nossa ancestralidade também traz essa informação para que nós resolvêssemos. Pra gente resolver. Não vou conseguir falar a palavra agora, mas tá tudo certo. Vai entender isso aí. É um assunto sério, então tem hora que não dá para eu ficar tentando falar palavras difíceis. E aí o quinto ponto é solucionar essa questão. Solucionar essas crenças. Limpar esse campo da sua consciência em relação a esse inconsciente coletivo, tá? Que é assim, as pessoas não aceitam, eu não me aceito, Deus não me aceita, tararararara, nessa faixa desse raciocínio. Você pega isso tudo e você limpa isso, você joga tudo isso fora. É necessário um trabalho terapêutico. Você pode ir para um profissional ou se você achar que você tem força mental e emocional suficiente para trocar tudo isso. Pegar tudo isso, essas crenças que estão ali e jogar elas fora, tanto mental quanto emocional. Não acreditar mais nisso. Jogar isso fora. Ok? Por que eu falo para fazer isso, né? Porque aí quando você vai fazer isso, você pode fazer uma meditação, tá? Vou falar aqui para vocês, mas uma forma seria mais ou menos assim. Você vai pegar essas crenças, você vai olhar no espelho, vai fazer uma meditação, você vai se colocar diante dos seus antepassados, tá? É um olhar assim, você vai virar 180 graus, olhar para o seu pai, mãe, vó e antepassados e vai dizer mais ou menos assim: meus antepassados, eu sei que vocês foram induzidos a acreditar nessas ideias aqui, nessas crenças negativas, de que eu não era aceito, de que eu não ia para o céu, tá? Eu perdoo vocês, use o perdão é ótimo para que a gente limpe esse campo energético, eu perdoo vocês por vocês acreditarem nessas mentiras, eu perdoo todas as pessoas que fizeram vocês acreditarem nessas mentiras, e eu busco o perdão de todas as pessoas que sofreram por causa dessas ideias, tá? Eu mando perdão para todas essas pessoas que sofreram por essas ideias. Tá? Eu mando amor, eu mando alegria, você pode mandar uma energia positiva para todos esses antepassados seus. Né? E aí, você vai fazer uma limpeza, né? Pode pegar tudo, e assim, e você pode continuar falando. E todas essas ideias negativas que estão aqui, agora eu jogo fora, eu não vivo mais isso, eu não aceito mais viver essas ideias. Eu sinto muito se vocês viveram, mas eu quebro esse padrão, tá? Esse padrão não vai existir mais a partir de agora. E eu troco todas essas crenças negativas por crenças positivas que você pode escolher, tá? Você não precisa necessariamente escolher Deus ama os gays, isso aí não é muito necessário. Você é um ser humano e você tem um aspecto que Deus criou e tá tudo bem, você não precisa ficar dando muito nome. Eu particularmente não coloco muito assim, porque eu sou um ser humano e eu conheço que eu tô numa polaridade, né? Que eu tô andando ou para cá ou para lá, e isso eu já compreendi. Então eu não fico me dando muita identificação se eu sou gay, se eu sou cis, mas é uma questão pessoal minha. Eu entendo hoje que as minhas emoções têm um direcionamento, têm uma preferência e tá tudo bem. Mas aí cada um pode fazer e descrever as suas crenças positivas que deseja para poder colocar nessa troca. Então aí eu troco todas essas crenças e eu começo a viver isso a partir de hoje. E você troca essa crença das negativas para positiva, tá? O ponto principal e mais importante é enviar o perdão para todas essas questões, e o perdão para você mesmo, e o perdão para as pessoas que já te feriram nessa vida, nesse contexto aqui. Traz o perdão. Esse trabalho é um trabalho terapêutico, então não tem como eu fazer com vocês o simples ato de explicar tudo isso e não trazer uma questão terapêutica. Então aí você traz esse perdão, se perdoa por ter acreditado em tanta mentira, tá? Porque a gente também se magoa com a gente mesmo. A nossa essência, a nossa alma, ela também se magoa com tudo isso. E o importante é a gente trazer o perdão para nós, para poder limpar todo esse campo energético negativo e soltar isso pro universo. Aí você, tipo, ó, acabou, né? Foi feito, lava as mãos, ó, foi feito tudo isso. Por que eu tô passando todo esse processo e toda essa série da Quebrando Correntes? Porque assim, o motivo é que quando a gente limpa esse inconsciente, quando a gente limpa essas questões psicológicas, espirituais, coletivas da nossa consciência e inconsciência, nós começamos a criar um campo energético, espiritual em cada pessoa
de não atração do negativo, de não atração. Quer dizer, de dentro de você não tem mais nenhuma informação, nenhuma crença que atraia o mal para você, tá? Isso não quer dizer que o mal não vai se manifestar. Isso é natural. Nesse mundo, ele vai se manifestar. Ele vai querer quebrar todas as suas crenças, ele vai querer fazer uma lavagem cerebral em você, ele vai querer dizer que Deus não te aceita. Mas por isso que existe essa questão da gente entender por que acontece isso, tá? É uma questão dessa dimensão, dessa terceira dimensão, que para quem estuda espiritualidade vai entender melhor. Mas nós estamos aqui de passagem e Deus cria inúmeras expressões aqui para que a gente vivencie inúmeras experiências. Então, essa questão do negativo, ele vem para destruir a imagem tanto da mulher, quanto do negro, quanto do índio, do preto, né, dos animais da terra. Então existe isso, a gente precisa ter ciência de que existe essa questão negativa e de que a gente precisa saber que isso é de fora, mas que não está vindo de dentro, entende? Por quê? Quando vários gays, né, o grupo LGBTIQI+, começar a criar uma egrégora de um inconsciente coletivo, de que não vibra mais no preconceito, que é no preconceito o quê? Outras pessoas têm preconceito de mim, mas isso é um sentimento interno, entende? É uma lavagem cerebral interna. Então a gente limpa essa lavagem cerebral para começar a vibrar numa energia de que eu sou aceito, eu sou amado, eu sou nutrido, as pessoas me amam, porque aí você vai começar a se conectar a pessoas que sentem isso por você. Por você ser uma pessoa, não ser, né, ou um gay, ou uma lésbica, um trans, alguma coisa assim, entende? Então é nesse sentido que eu estou querendo passar para vocês, porque aí os gays vão criar uma atmosfera positiva, tá? Que vai começar a ressoar em outros níveis da nossa sociedade, principalmente porque aí você vai começar a emanar essa energia de que você é aceito para outras pessoas que não são do grupo LGBTQI+, e aí elas vão começar o universo vai começar a confirmar isso para você através dessas pessoas. Olha como você é amado, olha como você é nutrido, olha como você é bem-quisto. E você não vai se conectar mais a essas pessoas negativas. Não que elas não vão agir. Os seres negativos agem por vontade própria e não é porque contra nós. Eles querem que nós achamos que é isso, que eles estão lutando, que nós estamos sendo pressionados, agredidos por conta de situações específicas, preconceito. Mas quando a gente entende que dentro de nós não vive nenhuma mentalidade, nenhuma ideia de que as pessoas nos odeiam, não aceitam a gente, isso não atinge mais a nós, não atinge mais o nosso campo, né? Porque a gente sabe que aquilo ali é uma ação negativa de uma pessoa ignorante, mas não é eu que estou atraindo ela, então diminui isso. Essa questão de atrair mais pessoas com preconceito ou situações de preconceito diminui, tá? E é esse o motivo e a intenção que eu tenho feito esses vídeos, que é para que a nossa energia seja limpa, esse campo do inconsciente coletivo, e nós começamos a trabalhar nessas situações para poder limpar esse campo, tá? Para a gente poder entrar na quinta dimensão e limpar essas atmosferas negativas que ainda existem, tá? Principalmente que é uma maneira da gente de se proteger energeticamente dessas situações. Não é 100% garantido, porque, como eu falei para vocês, e repito, os negativos, né, para quem estuda a parte espiritual, eles provocam as pessoas das mais alto, não importa, Jesus foi tentado no deserto, então entenda que existem tentações o tempo todo tentando te provocar para te dizer que você não é bem querido, que você não é amado, mas nós temos que confiar nessa luz que existe dentro de nós e que nós não precisamos acreditar em tudo que os outros dizem, mas eu preciso também mudar meu campo interno, e essa é a intenção desse vídeo, tá? Que você mude essa questão interna em você. Por mais que a vida inteira falaram para você que você não é aceito, você pode trocar tudo isso, você pode limpar toda essa energia, jogar fora e criar um campo energético em você mais positivo para que isso não aconteça mais, entende? Eu não sei se eu acho que vocês entenderam bem, foi uma mensagem bem clara que eu passei aqui. Então, se você tem alguma dúvida, me manda aí na descrição do vídeo a sua ideia ou a sua dúvida, eu vou tentar explicar para vocês, talvez num segundo vídeo. Mas essa série ainda vai continuar mais em algumas questões, e aí eu vou passar para vocês outras ideias que vão se relacionando a isso, tá? Se tiver mais alguma dúvida em relação às questões do porquê os gays nascem, ou porquê existem essas
nuances da polaridade yin e yang, e porque um é mais feminino, o outro é mais masculino, o outro não tanto, eu posso fazer um vídeo específico explicando para vocês sobre esse assunto, tá bom? Eu deixo meu beijo aqui para vocês, um grande abraço, e por favor, façam pelo menos, um experimento de listar essas crenças e tentar trocar elas para ver o que acontece, para fazer uma experiência. Será que isso é possível? Será que eu consigo trocar essas energias mentais e ver o que acontece? É uma boa experiência, tá bom? Então é aqui que eu fico. Um grande beijo para vocês e até a próxima.